Ê, feriadão que está acabando, hein? Foi bom, mas está chegando ao final. Eu sei que para algumas pessoas devem falar assim, pastor, feriado para mim não existe, eu trabalho direto. Alguns de vocês são assim? Não teve nem feriado, trabalhou. Aí. Parabéns, parabéns. Mas sabe, desde que eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, na verdade eu comecei bem antes disso, que meu pai era comerciante e já com 8, 9 anos eu tinha que trabalhar. Mas quando eu saí para office boy, 13, 14, 15 anos, eu não via o final de semana como um dia de alegria. Eu sempre entendi que a vida a gente tem que viver dentro de uma visão. Dentro de uma visão. Apesar de não entender bem isso, aí quando eu me converti, isso ficou mais claro para mim. Quando a gente vive dentro de uma visão, você não fica contente só porque vai chegar o final de semana. É muito pequenininho ficar esperando só um final de semana. A gente olha para cima, para Deus, e se alegra nas circunstâncias. Não é verdade? Aí eu aprendi realmente a alegrar no Senhor, independente de ter feriado ou não ter. É bom, a gente quer um feriado, um descanso. Mas Deus está trabalhando em nossas vidas, em nossas famílias. Hoje eu tive um choque de realidade muito grande. A gente saiu daqui de manhã, essa série falando sobre família. Eu tinha um compromisso na Avenida Paulista. Você sabe o que está acontecendo na Avenida Paulista. Hoje eu tinha que estar lá por volta de meio-dia e pouco, eu e a Sandra, encontrar com uma pessoa lá na Alameda Jaú. Descemos na estação Trianon, quase meio-dia. Para chegar lá, você não imagina o sufoco que nós passamos. E quando a gente saiu da estação Trianon, aquela multidão, o barulho, e o cenário. E a Sandra falou, você não olha nem para a esquerda nem para a direita, olha para frente. E eu falei assim, como é que eu consigo? Meus irmãos, eu desejei muito ter um esquadrão ali comigo de gente, caminhando e orando, intercedendo. Aí eu soube, a Sandra me falou que um grupo de Déboras esteve hoje na Paulista, andando naquela avenida, orando, intercedendo. Jesus via a multidão, ele se compadecia, ele chorava, ele orava. Eu queria ter um coração mais sensível. Meu coração duro não chorou, mas eu queria ter chorado. Porque, eu falo de choque de realidade, Deus está nos preparando para sermos uma família diferenciada, para brilhar a luz dele. Deus quer acrescentar, quer sarar, quer trazer bem-estar para nós. Mas o nosso mundo está trabalhando totalmente na contramão, em colisão frontal com a vontade de Deus. É um privilégio para você, para seu filho, para sua casa, a gente receber toda uma orientação à moda do chefe. Isso é privilégio. Às vezes nós não valorizamos tanto ensinamento que a gente tem recebido semana após semana, e tem uma geração nascendo aí até 30 anos, uma geração nova. Eu não sei o que vai ser daqui a algum tempo, se nós não alterarmos o cenário no Brasil. Então a gente tem que orar, Senhor, salve as pessoas, alcance as pessoas. Multidões e multidões, é nosso papel. A gente recebeu esse presente, a vida eterna, e compartilhar. E de manhã, eu já abri esse assunto do tema de hoje, queimou? Já era? É uma pergunta, uma provocação. Queimou. E agora? Pensando em comida, às vezes dá para aproveitar o feijão, um pouquinho, né? Se raspa um pouquinho, dá para aproveitar. Mas se queima demais, até pelo cheiro, você sabe se queimou demais ou não. O arroz, às vezes dá para recuperar. A questão é quando não dá mais para recuperar aquele alimento. A questão é quando, no relacionamento, as pessoas se queimam, se estragam e não dá mais para recuperar. O mundo mudou muito nesses últimos 30 e 40 anos. Projeta para mim os slides, por favor. Tem um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Ele falou que nós vivemos uma época de relacionamentos líquidos. O que será que esse homem quis dizer com isso? Eu vou avançar aqui que eu já falei de manhã, ok? Quem estava de manhã já pegou uma grande parte.
Então, estou avançando aqui. Segunda parte. Esse homem aqui, ele esteve no Brasil aí há um tempo atrás, saiu uma reportagem dele na revista Isto É. Vivemos tempos líquidos, nada é para durar. E ele usa assim, o líquido, a água, que a água vai para onde você a conduz, a água não, a não ser que ela fique sólida, né, se congele, mas o tempo agora é que as pessoas não têm consistência, não se apegam a nada. É uma sociedade onde as pessoas não são mais fiéis. Se você tem 40, 50 anos atrás, havia uma pessoa que ficava numa empresa há 30 anos, numa empresa até se aposentar ou mais. Você comprava uma Brastemp, até a Brastemp durar. Hoje, mais ou menos 8 anos, pouco mais, pouco menos, uma Brastemp. A gente só comprava no lugar só, naquele armazém. Hoje não é mais isso que conta. Hoje é o custo. Se me favorece, então nós estamos perdendo essa noção de fidelidade. Ele faz uma reflexão sobre a banalidade dos amigos hoje. Tem gente que tem 5.000 amigos e fala assim, eu tenho 5.000 amigos no Facebook. Mas, de fato, quantos amigos a pessoa realmente tem? A palavra amor, uma palavra tão rica, tão profunda, virou sinônimo de sexo. Alguns dizem, eu fiz amor. Como se amor fosse algo que se fizesse em 5 minutos, 10 minutos, não sei quanto tempo. A palavra perdendo o significado dela. O conceito de fidelidade, nós não somos fiéis mais a restaurantes, a roupas, a marcas. Nós queremos o melhor pelo menor custo. É isso que conta nos nossos dias. A mentalidade, tudo isso ele falando, a mentalidade individualista, narcisista. Eu decido o que é melhor para a minha vida, o que é que importa é a minha felicidade, e quem me atrapalha, simplesmente eu descarto. Eu quero é ser feliz. Se está me atrapalhando, eu descarto. A sociedade, até as pessoas estão se tornando descartáveis. E aí ele fala das mudanças provocadas pelo contexto digital. Essa era digital está alterando completamente o nosso comportamento. O mundo digital mudou não só o tamanho do telefone, muito mais do que isso. Mudou a maneira como nós pensamos. Pessoas navegam pela internet e as pesquisas dão conta que elas não gastam mais que 10 minutos em cada site. Porque não quer demorar muito. Sempre insaciável por mais informação e, ao mesmo tempo, se desconecta emocionalmente porque precisamos de algo novo. Isso está alterando até a maneira como a gente vai na casa do sogro, da sogra, até a maneira como nossos netos estão se relacionando com os avós, porque estão perdendo a noção de diálogo, de brincadeira, de mesa e tanta situação assim. É um tempo muito maluco, muita coisa nova, e o impacto dessas transformações, nós estamos cada vez mais desapegados com pessoas. Até ouvi aquele Leandro Carnal, um filósofo aí, está muito na mídia, falando que ele é professor lá da Unicamp, e ele estava contando que ele estava conversando com uns garotos, e os garotos faziam assim para ele. É como se estivesse na tela, e os garotos falando assim, não quero mais te ouvir. Não é isso que faz o garoto, quando não quer, passando ali a tela? E assim, ao vivo com ele, fazendo assim, quer dizer, para de falar. Esse ambiente que nós estamos aqui, pode ser que vai sofrer transformações, porque as pessoas não vão ter paciência de ouvir um orador, uma exposição da Bíblia, porque essa noção da imagem, do digital, do acesso, pode nos prejudicar, e já talvez tenha alguém aqui que já entrou no Facebook agora. Não tem mais paciência para acompanhar. A pessoa está no local, mas ela não está. Ela não está de coração. Ela está de corpo presente,
mas não concentrada, aproveitando esses momentos. A gente está perdendo a noção disso. A gente quer estar no lugar e quer fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Esse vídeo aqui dá uma ideia melhor do que eu estou falando. Vamos dar uma olhada nele. Driving with a box stuck under his car. And like, who knows how long he was driving? I saw him pull out of the parking lot and turn right, and the box is still stuck under his car. So who knows how long he was driving with that box under his car? I like bet he got home, he pulled into his driveway. Out in the sky. I'm not. Wow. You're like, it's not I don't think it's real. Oh, I don't think it's maybe real. there's a. I see the lineup for cars. Wasted. The Empire State Building is like really close to it, so it's a big. Hey, get up over your shoes. And I do this with what was in my eyes. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kevin. Happy birthday to you. Yeah! Make a wish. Dá vontade de chorar, com muita coisa que está acontecendo, não é? Essa mudança que nós estamos passando no dia a dia, que está afetando nosso jeito de encarar a vida. E aí, nossa proposta de hoje é falar, cuidado para você não se queimar na vida, nos seus relacionamentos, não entrar nessa onda que está nos levando em todos os sentidos. Continuando aqui nossos slides, queima-se a reputação, queima-se o testemunho cristão, queima-se o prestígio profissional e queima-se no casamento. Você conhece alguém que perdeu a credibilidade em alguma dessas áreas aí? Conhece? Talvez a sua imagem, ou talvez você já se queimou. De alguma maneira você já se queimou. Por um bom tempo a pessoa tinha uma boa imagem, tinha respeito, inclusive dos filhos, mas algo aconteceu, havia um engano repetitivo e um dia veio à tona. Pode ter sido uma figura importante como um senador, um médico famoso, lembra do Roger Abdelmaci? Parecia celebridade, médico profissional, competente, mas alguma coisa estava acontecendo e chegou à tona. Pode ser um mecânico, um padre, um pastor, um caixa do supermercado, um marido fiel, uma síndica. Se você é um prestador de serviço, zele pelo seu bom nome profissional. Cuide do seu bom nome, do tipo de serviço que você presta, cuide do seu casamento. Filho, cuide com orgulho, com a rebeldia no seu coração, para você não se queimar diante dos seus pais e ser um relacionamento onde não mais os pais nem se conversam mais com os filhos. Então é essa sociedade que a gente tem que tomar cuidado para não vivermos nos queimando. São necessários 20 anos para construir uma reputação e apenas 5 minutos para destruí-la. É verdade ou não? Tem pessoas
Estou até na penitenciária agora à noite. Se pudesse voltar atrás. Ou gente que está aí perdido na vida, se pudesse voltar atrás por causa de não ter tido freios em alguma situação. A boa reputação vale mais. Vamos ler juntos? A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Tem gente que ganhou muito dinheiro, perdeu a reputação, e seu dinheiro não serve nem para tirá-lo da cadeia, como o ex-governador Sérgio Cabral. Ganhou, mas o bom nome é melhor do que as muitas riquezas. Então, cuidado com o dinheiro fácil, com a propina, com esses esquemas. Nós estamos falando de cristãos. Você tem cuidado para viver à altura do que é ser um cristão? Às vezes a gente fica chateado, decepcionado com as nossas falhas. O que nós não podemos permanecer é acomodados, sem arrependimento, sem transformação, sem mudança. Por isso que Efésios fala, aquele que furtava, não furte mais. Em outras palavras, aquele que fofocava, não fofoque mais. Aquele que xingava, não xingue mais. Aquele que emprestava, pare de pegar emprestado e pague o que você deve. Aquele que vivia ficando com um com o outro, pare com isso. Mas eu tenho que falar sobre casamento. Queimou. Já era? Na verdade, era para eu falar só sobre isso. Casamento e recasamento. Mas eu queria falar que a gente se queime em outras áreas também. Então, de manhã, eu falei sobre esse assunto aqui. Gastei mais tempo. E nós somos a favor da união conjugal. Todo esforço deve ser dado para salvar o casamento em crise. A Bíblia é pró-união, não pró-separação. Isso é muito importante para nós. Deus odeia o divórcio. Isso está em Malaquias capítulo 2, 13 a 15. Está escrito literalmente, eu odeio o divórcio. O Senhor Deus que fala isso. Então lute pelo seu casamento. Superar é melhor que separar. Sempre tem, através do perdão, alternativas para a gente vencer. Vencer. Porque Jesus veio somar, acrescentar, trazer vitalidade, onde o inimigo quer roubar, matar e destruir. Talvez o inimigo está destruindo sua casa de maneira bem sutil. E às vezes a gente nem percebe. A gente nem percebe quando a gente começa a discutir, a entrar num clima e o inimigo está sorrindo às nossas custas. Eu não esqueço aquele filme dos Vingadores, os super-heróis, muito amigos, estavam numa nave, os da Marvel lá, Capitão América, Thor e aqueles camaradas lá, e o inimigo colocou ali esqueci o nome da arma dele, que influenciava o pensamento dos super-heróis, e eles estavam brigando entre si. Às vezes o casal está brigando entre si, o inimigo colocou ali um ovo de serpente, algo assim, colocou ali, e o casal não está se entendendo mais, está se queimando, provocando, bate-boca, palavras duras. Tem gente que acostuma. Interessante isso, né? Tem gente que acostuma com a qualidade de casamento tão, assim, baixa, tão aquém de um padrão sustentável, e as pessoas se adoecem e se acostumam a machucar, ofender e ser ofendido. É uma UFC, uma competição dentro do lar, mas não é para ser assim. Não é para ser assim. Mas ainda que seu casamento passe por crises terríveis, lute. Acho que não vai dar para ler daí. O casamento nem sempre é um mar de rosas. Há momentos de crise, dúvidas e decepções. Não desista do seu casamento, lute por ele. Deus pode fazer um milagre no seu casamento. Hernandes Dias Lopes disse isso. Amém? Deus pode fazer um milagre no seu casamento. A gente tem que acreditar nisso. Senão não tem sentido a gente
estar aqui ouvindo uma palavra sobre família se nós não acreditamos que Jesus pode mudar a água para o vinho. Ele faz isso, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A questão é quando nós não deixamos. A questão é quando o orgulho toma conta da nossa vida e atrapalha o agir de Deus. Então lute pelo seu casamento lá, valorize sua mulher maravilhosa, sua mulher maravilha. Valorize seu super-homem. É seu. Talvez ele não é tão bonitão como o super-homem, mas para você é seu super-homem. Dê valor a esse homem do seu lado. Dê valor a essa mulher do seu lado. Às vezes eu abro a gaveta onde estão as minhas meias, cuecas, camisas no guarda-roupa. Graças a Deus por alguém que cuida, porque eu já morei sozinho. Eu já morei sozinho. E até me ajuda a valorizar os cuidados, né? Tanto da minha mãe, quando estive com ela, quanto da minha querida, que cuida de mim nessa questão e de outras áreas também. Então é muito bom ter. Olha, tem uma pessoa, Adriana, você sentiu o calor do Cidiel do seu lado. Isso é uma bênção de Deus. Entendeu? E o mundo está dizendo assim, não é bom que você fique só. Está na Bíblia, não é? Deus falou, não é bom que o homem ou a mulher esteja só. Mas o mundo está dizendo o contrário, é bom. É bom que você seja independente. É bom que você curta a sua vida. É bom que você compre um apartamento só de 28 metros quadrados só para você dormir. Tem, eu estou brincando não. Aqui na Giovanni tem apartamentos de 28 metros quadrados só para a pessoa dormir, ter um caso com alguém, mas não para ter um ninho, porque é bom que você seja independente, que não preste contas da sua vida, que você seja feliz sozinho. E tem até cápsulas que as pessoas compram e põem dentro das casas. Não me perturbe. Não me perturbe. Eu tenho alguém da minha família, já contei isso aqui, que escreveu numa camiseta, quando ele não quer papo com ninguém em casa, ele escreveu assim, deixe-me quietinho. Aí ele veste a camiseta e fica no sofá para a esposa não conversar com ele. Absurdos que acontecem. Olha, eu não estou dando ideia para nenhum miserável fazer isso aqui não. Casamento é compromisso de parceria, pertencimento mútuo, privilégio e sacrifício. A gente não está defendendo aqui qualquer tipo de casamento, eu falei isso de manhã. A gente não está defendendo aqui casamento em que a mulher truculenta pisa no marido como um traste, trata como tirana, manda e desmanda no camarada. Ou o marido ignorante, brutamontes, violento na linguagem, violento nas ações, mal educado. Tem gente assim. A gente não está defendendo esse tipo de casamento, porque isso não é casamento. Casamento é um cuidar do outro. Olha, sacrifício, o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. O camarada devia fazer um curso antes de casar, de um curso onde ele é testado assim, você está pronto para morrer ao casar com essa mulher? Mas como assim morrer? Dá a vida por ela. Porque se você não está disposto a dar a vida por quem você ama, não é amor de verdade. Não é amor de verdade. Agora a Bíblia não está falando para você se suicidar, está falando para você viver aquela mentalidade de servir o seu cônjuge. Então é esse tipo de casamento. A gente não está defendendo aqui que o cara está batendo, a mulher está com o olho roxo, e a gente, uma vez uma mulher, com o marido alcoolizado e sofrendo horrores, e sem ajuda financeira, passando necessidade, e a mulher olhou para mim e falou assim, o que eu faço, pastor? Agora imagina o caso de um pastor nessa hora. Se eu falar, separe, ele ia falar, o pastor mandou eu separar. Se eu falo, fique junto, é porque eu não sou sua filha que você está falando que sou para me ficar junto. Olha que desespero que eu me encontrei. Olha que desespero que eu me encontrei, porque eu não queria para ela o que eu não quero para uma filha minha. Que minha filha fique debaixo de um tirano que espanca, que trai, marido safado, que a mulher até surpreende na pornografia.
Eu quero isso para minha filha? Você acha que eu vou falar, filha? Aguenta, filha, homem é assim mesmo. Isso é conversa da carochinha. Não desejamos isso, não é esse tipo de casamento, não. Sabe o que eu falei para ela? Em nome de vocês, hein? Eu falei em nome de vocês. A decisão que você tomar, eu vou falar para a igreja para estar do seu lado. Se você separar, a gente está firme com você. Agarrado na oração, oramos por você. Se você ficar com ele, fica por sua conta. Você sabe sua estrutura emocional, mas ainda assim, não vamos te abandonar. É o que me ocorreu naquele momento. Mas a gente está defendendo esse tipo de casamento, parceria. Casamento é uma coisa legal, gente. É algo agradável demais. Eu estou feliz de estar casado. 24 anos já, quase 24 anos vou fazer em dezembro. Dou graças a Deus. Já errei muito na vida. Já errei. Mas casamento acertei. Não sei se ela pensa isso. Mas eu quero aquele meu crush. Quero meu crush sempre do meu lado. Sabe o que é crush? Eu soube crush há poucos dias. Eu não sabia o que é meu crush. Os adolescentes que estão com essa mania de meu crush. Meu crush é aquela pessoa que tem um coração inclinado para mim e meu coração inclinado para ela. Ê, bênção de Deus, vamos embora. Serão uma só carne. Isso é uma profecia, não é? A sociedade judaica convivia com divórcio e recasamento. Eu já li algumas passagens de manhã, nem planejei falar agora à noite. Se você quiser, você pode ouvir a mensagem que está gravada. Agora nossos cultos são gravados no YouTube, tem algumas passagens lá. Se você quiser um documento da nossa igreja, que já compartilhamos com os diáconos sobre nossa posição sobre casamento e recasamento, você pode pedir por e-mail, aí a gente manda para você, ok? Tem aí algumas passagens no Antigo Testamento, teve outras que eu compartilhei. Divórcio não é a solução, mas é uma concessão por causa do pecado do homem. Eu li essa passagem de manhã, quero ler agora à noite Mateus 19, 3 a 11 com vocês. Mateus 19, 3 a 11. Mateus 19. Posso ler? Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Observe bem aqui, por qualquer motivo? Porque a mentalidade era essa: por qualquer motivo deveria se separar. Olha a resposta, ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Jesus está falando qual passagem aqui? Gênesis. Ele voltou para o DNA do casamento, não é? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Jesus está lendo aqui Gênesis 2, 24. Isso aqui Jesus pegou lá no comecinho. Deus criou só Adão e Eva. Eva e Adão. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. É uma frase linda essa, mas não serve só para enfeitar cerimônia de casamento. O que Deus uniu, ninguém separe. Infelizmente essa frase está banalizada e às vezes as pessoas falam, mas não acreditam naquilo que Deus falou originalmente. Para vergonha nossa. Para vergonha nossa. Continuando aqui o texto. Perguntaram-lhe eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Eles estão citando aqui Moisés. Aí você fala: pastor,
Onde que Moisés falou isso? Então você segura a sua Bíblia e você abre agora em Deuteronômio, depois a gente volta. Deuteronômio, capítulo 24. Onde que está Deuteronômio? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, achou Deuteronômio. Deuteronômio 24. Vamos ler só até o 3. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a querer mais, por encontrar nela algo que ele reprova, nem tem outra tradução que fala encontrar nela coisa indecente, não tem essa tradução, não tem? Dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair da casa ela se tornar mulher de outro homem e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, lendo o 4 também, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada, seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Então, essa expressão aqui do marido encontrar algo vil, ou coisa indecente, e aqui, a tradução aqui, encontrar nela algo que ele reprova, tinha 2 rabinos no Novo Testamento, 2 rabinos, que tinham 2 interpretações sobre essa passagem aqui. Tinha um rabino que ele defendia que por qualquer motivo poderia se divorciar. Qualquer motivo. Queimou a comida, o marido acordou mal-humorado. E o outro, Hillel defendia essa posição, o Hillel defendia que por qualquer motivo você poderia separar, e um chamado Shammai falava que não, só em casos de imoralidade. E Jesus aqui, Jesus não seguia nenhum rabino, Jesus quando falava, na verdade eu vos digo, mas a interpretação de Jesus aqui, vamos continuar lendo? O 8, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Qualquer separação que não seja imoralidade sexual, Jesus está dizendo que o casal não pode recasar, se não for por imoralidade sexual. Veja bem, hoje de manhã eu li uma passagem que no Antigo Testamento, se o casal fosse apanhado em flagrante adultério, seriam mortos. Levíticos fala sobre isso. Acho que é capítulo 21. Jesus está falando que o único caso, ele não está falando que vai ser apedrejado quando tem adultério. Ele está dizendo que adultério, imoralidade sexual é tão grave que é capaz de romper o pacto. Você está entendendo? A gente tem que ter muito medo do adultério, porque vamos imaginar um casal que briga, se discute demais, se separar por causa de brigas, de uma série de situações, não deveria casar de novo com ninguém. Não deveria casar de novo, porque está casado ainda. Apesar de não estarem juntos, se separarem, mas são casados ainda. Agora, quando um trai, e Jesus não está encorajando a traição aqui, quando um trai, rompe o pacto. Rompe o pacto. Tão sério que é o corpo de uma pessoa, e Jesus está falando aqui, exceto por imoralidade sexual. O contexto aqui, no capítulo anterior, é de perdão. Mateus 18, 23 a 35. Havia um homem que foi perdoado por um rei de uma dívida astronômica. Vamos imaginar, foi perdoado R$1 milhão. E esse homem
foi muito duro com alguém que devia para ele, vamos imaginar, 10 mil reais. Ele foi perdoado por uma quantia de 1 milhão e ele não perdoou 10 mil reais. O contexto aqui fala de perdão. É por isso que nós lutamos, mesmo quando há traição, para o casal se reconciliar. E eu sei, já aconselhei outros pastores também, casais, que tinha traição, mas houve perdão e houve restauração. Isso ainda é melhor. Não é verdade? Agora, a gente não impõe sobre a pessoa isso. Dela perdoar e aceitar. Ela pode perdoar e não querer de volta. Como ela pode perdoar e querer de volta. É o caminho melhor, e aqui está falando de um contexto de perdão. Então, se no Antigo Testamento era pena de morte para o casal, no Novo Testamento, a não ser por imoralidade sexual. Não deve ter outro motivo para a separação. Então, eu queria terminar esses minutos aqui, colocando para nós o perigo do adultério. Irmãos, esse assunto de casamento e recasamento não é um assunto consensual entre os pastores. Tem gente muito boa, estudiosa da Bíblia, que acredita que quando o casal se separa, mesmo por imoralidade sexual, não tem que casar de novo. Está entendendo? Gente boa que defende isso. A posição que nós, como igreja, tomamos, a gente crê na possibilidade do recasamento quando há traição. Mas não é que a gente está encorajando isso. Mas a gente crê, como posição da liderança da nossa igreja, dessa maneira. Não se considere imune. Quem conhece esse versículo de cor? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Olha esse pensamento aqui. Se você pensa em seu íntimo, um caso jamais poderia me acontecer, está em dificuldades, crer que somos imunes nos deixa completamente expostos e desprotegidos. Foi tirado desse livro aqui que eu tirei, O Mito da Grama Mais Verde. Então, cuidado, não se considere uma pessoa forte. Ninguém é forte, nem homem nem mulher. A questão é a hora e o lugar. Um professor do seminário falava isso para mim. Ninguém é forte. A questão é a hora e o lugar. Todos nós somos fracos. Tome precauções. Eu quero ler com você esse provérbio aqui. Provérbios 5, 3 a 5. Acharam? Provérbios 5, 3 a 5. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Então aqui é um alerta. Cuidado com o assédio, cuidado com o camarada bonitão, cheiroso, provocador, lábios de mel também, tem homens assim. Cuidado mulheres, cuidado homens. Aqui evite ficar a sós com pessoas do mesmo sexo, não fique em ambiente isolado. Se você namora, evite ficar só você e sua namorada. Você que trabalha no escritório, evite almoçar sempre com a mesma pessoa do sexo oposto, só vocês. Cuidado com isso, cuidado com caronas. Muita gente boa já teve um caso extraconjugal por dar carona de maneira indevida e acabou criando um clima. Não fale da sua vida íntima com ninguém, fora sua esposa. Cuidado quando responde o WhatsApp, cuidado com as liberdades. Cuidado, porque às vezes a gente está flertando como inimigo e não está percebendo o perigo. Foge. 1 Coríntios 6,18. Foge da imoralidade. Isso é 2 Timóteo 2,22. Foge das paixões da mocidade também. Considere o alto preço da queda.
Existe o adultério virtual também, uma nova modalidade de adultério. O adultério virtual. Ah, eu não traio minha esposa, mas está chafurdando na lama da pornografia. Irmãos, tem coisas absurdas nessa área. Tem homens perdendo a intimidade com a esposa por estar tão tatuado nesse mundo da pornografia, tão viciado, que perde a noção do contato natural. E vice-versa também. Então, cuidado com o acesso. Voltando aqui, considere o alto preço da queda. Essa é uma passagem que todo ano a gente deveria ler para os maridos e para as mulheres. Eu quero ler de novo, eu li de manhã, Provérbios 6, 27. Cuidado com fogo. A gente está falando de cuidado para não se queimar. Esse texto aqui fala, cuidado com esse fogo. Olha aqui, 6, 27. Provérbios 6, 27. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Não é o nosso assunto de hoje? Queimou? Brincar com fogo? Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os pés? Gente, ele está falando de qual assunto aqui? Qual é o assunto que ele está falando aqui? Está falando de adultério, olha 32 agora. É o mesmo assunto, eu só estou pulando os versículos. O homem que comete adultério, a mulher também, não tem juízo. Não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se queima, se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, a sua humilhação jamais se apagará. E olha, até o caso passional, né? Tem crimes que vêm por causa disso. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar, não aceitará nenhuma compensação, os melhores presentes não o acalmarão. Tem muito crime passional aí da mídia, direto, por causa desse tipo de assunto. E, infelizmente, a coisa está ficando cada vez pior. Tem sites, tem um site chamado Ashley Madison. Esse site é para ter caso, para quem quiser ter caso extraconjugal, são 54 milhões de usuários no mundo. Estou falando só de um site, onde marido combina com outra esposa para ter um caso, e o próprio site protege os dados, as informações, é algo bem secreto, que as pessoas combinam e ninguém fica sabendo, só o que trai e a outra pessoa que trai. Então essas coisas estão ficando cada vez mais sofisticadas. Então, mas cuidado, não brinque com isso. Não subestime esse perigo. Então, considere o alto preço da queda. Para você pensar. Você vai ofender o nome do Senhor. Vai um dia olhar para a face de Jesus e você vai ter que responder pelas suas ações. Vai ferir seus filhos. Vai alterar sua credibilidade, vai perder o respeito próprio, vai ter memórias que vão ser muito desagradáveis, vai trazer uma satisfação para Satanás, vai ter dificuldades para sempre com a pessoa com a qual cometeu o adultério, pode pegar uma doença sexualmente transmissível também, pode ter uma gravidez fora do casamento, é uma bagunça total. Conclusão, quero dar uma palavra de conforto a quem caiu. Quando aquela mulher foi apanhada em adultério, inclusive era para trazer o homem também, a sociedade preconceituosa trouxe só a mulher, Jesus não escreveu na testa dela uma tatuagem adúltera. Jesus escreveu na areia, não sei o que ele escreveu, mas ele falou: onde estão os teus acusadores? Ele tinha falado antes: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles foram saindo, ele falou: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Mude de vida. Tenha uma vida transformada. Eu fico pensando no rei Davi também. Um homem incrível, mas ele orou, ele caiu. Tem misericórdia de mim, Senhor, por teu amor, por tua grande compaixão. Apague as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Eu reconheço as minhas transgressões, o meu pecado me persegue. Cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável, devolve a alegria da salvação e me sustenta com um espírito pronto a obedecer. Salmo 51, de 1 a 3 e 10 e 12. A esperança para quem caiu, uma esperança em Deus. E uma igreja é feita de família que acolhe os doentes.
os machucados pela vida, machucados pelos pecados, e trata com essas pessoas. Quando elas se arrependem, quando elas querem, tem espaço para restauração, tem espaço. E olha, se você está aqui na nossa igreja e você já passou por uma experiência difícil, seja você filho, esposa, marido, não fique achando que você é um patinho feio, que dá tudo errado para você. A gente vê na palavra de Deus que Jesus veio para restaurar as pessoas, devolver dignidade para elas, trazer de volta para elas aquele senso de Deus me ama, Ele me restaura. Ele veio para isso. Estamos chegando a esse final desse momento de adoração coletiva aqui. Eu fui informado que vai ter uma pequena cantina aqui embaixo, não lá em cima, aqui embaixo, alguns salgadinhos para ajudar no coral. Então você pode adquirir daqui a pouco. Eu gostaria de terminar o culto agora à noite. Se você está com seu marido, sua esposa, dê as mãos, por favor. Se não está seu marido e esposa, alguém da sua família, um filho, um parente, dê as mãos. Vou pedir para a Sandra também vir aqui, por favor. Não me deixar sozinho aqui, que eu sou um pouco tímido. Gente, vamos celebrar, né, com essa pessoa maravilhosa que está do nosso lado, né? Então vamos dar as mãos. Um abraço para vocês que nos acompanham no culto online também. Parabéns pelo equipamento novo aí do João. Agora a gente, se você viu, a gente tem uma visão de 360 graus agora, quem nos acompanha, não é? Parabéns aí. Estamos ficando sofisticados aí, gente. Se você está solteiro e você sonha com alguém, então pega a sua mão assim, parece que você está pegando no vazio aqui. Eu falo, Deus, põe uma mão aqui, Senhor. Ó. Ora aí agora, ora Deus aí. Pede um varão aí, um santo varão, uma santa varoa aí para você. Se você é viúva também, pede para Deus. Pede alguém para Deus aí. Ou se você não quer, você fala, estou bem resolvido sozinho. O Gomes fala assim, pastor, eu e Jesus, nós nos bastamos. Põe a mão no coração também, guarda seu coração. Eu quero só lembrar, maridos, nós escrevemos o ano passado, está completando um ano, uma dedicatória na Bíblia, eu entreguei para você, espero que esteja colado na sua Bíblia. O que está escrito lá? Comprometo-me diante de Deus em assumir o compromisso de me preservar sexualmente puro, solteiro ou casado. Deus quer de mim vida pura, fugindo da imoralidade sexual, aprendendo a dar dignidade ao meu corpo, a não ser dominado pelo desejo. Deus espera de mim dedicação radical. 1 Tessalonicenses 4:3-4, que a vontade de Deus é a vossa santificação. Quantos ainda estão grudados na Bíblia aí? Ou é só a minha que está assim? Um ano atrás eu entreguei isso. Cadê? Está aí na sua Bíblia? Quem mais? Gente, cadê? Trocou de Bíblia? Ó, você troca de Bíblia, mas essa declaração não pode, tem que pegar a declaração e fazer de novo. Gente, pega firme com isso. Pega firme com isso. Não desanima. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Porque o Senhor criou o casamento. E casamento é para durar. É para permanecer até o final. Obrigado por esses homens e mulheres aqui, casados de longa data, e a gente vê Jesus em suas vidas. Esses homens e mulheres cujos cabelos se embranqueceram no caminho da fidelidade. A eles, Pai, a eles nós lembramos agora e te agradecemos por essas vidas. Oramos pelas nossas crianças, nossos jovens, que enfrentam um mundo terrível, são bombardeados o tempo todo, o casamento está em crise, mas a gente tem a tua palavra, nós temos a igreja, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos conduz em triunfo. E eu oro ao Senhor para fortalecer cada casal aqui, cada casamento, para nós renovarmos a nossa força, a nossa fé, a nossa paciência em Deus, que é a fonte de amor, é a fonte de perdão, é a fonte da perseverança. Coloque essas verdades em nossos corações. Senhor, nós oramos pelos casais que estão em crise, casais onde os demônios estão tomando brecha, estão detonando aqui com famílias. Nós clamamos em nome de Jesus, que esses casais sejam quebrantados, que peçam perdão por causa do egoísmo, perdão por causa da dureza de coração.
Pai, livra-nos da separação, livra-nos da separação e que a união vença sempre. Mude nosso coração duro, Senhor. Por favor, sare, Senhor. Sare, Pai. Se tem alguns lares aqui que estão quebrados, pessoas machucadas, crianças que estão vendo os pais brigarem, crianças que estão chorando por causa do pai, por causa da mãe, sofrendo em lares onde tem tanta briga, bate-boca. Senhor, a nossa oração é que esses lares parem com isso. Traz um renovo, traz um quebrantamento, um avivamento aqui nas nossas casas. Se tem alguém que não conhece Jesus, é difícil lutar no casamento sem o Senhor. Já é difícil com o Senhor, porque o nosso pecado nos atrapalha. Mas sem o Senhor, para onde a gente vai parar? Se tem alguém que não te conhece, Senhor, salva essa pessoa. Esclarece para essa pessoa que a vida eterna começou agora. Pai, livra nossos filhos da imoralidade sexual. Livra nossos filhos, Senhor, do coração duro, da rebeldia, do orgulho. Traz um quebrantamento, sare nossas famílias. Obrigado, Deus, obrigado, porque maior é o Senhor do que todos esses problemas que a gente sabe que existem. A Ti consagramos essa semana, nossas famílias, nossos filhos. Que a graça do nosso Deus e Pai, o amor de Jesus e a comunhão de todos do Espírito Santo seja conosco agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. E vão na paz. E até mais. Vamos com Deus.